Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Que bom receber aqui um alô de vocês. Hoje a gente está aqui, né, falando sobre o caminho certo para formalizar as OSCs. E é uma grande satisfação de estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Nós que somos profissionais da área contábil, estamos na retinha final aí de imposto de renda, mas estamos aqui com muita graça, com muito amor, com muito carinho e dedicação pelas terças-feiras, onde a gente contribui com informações para o terceiro setor. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando todo esse conhecimento, e queria saber de onde que vocês são, se é de instituição do terceiro setor, se vocês são captadores de recurso, com quem eu estou falando aqui hoje. Sempre tem gente diferente, pessoas novas, então é bom saber. Vocês querem botar aqui no chat? Querem falar? Se for falar, tem que falar rapidinho, para a gente começar bem rápido. Pode falar. Olá, gente. Boa noite. Pastor Raimundo Lopes, aqui do Pará. Eita. É presidente da igreja. Ainda não estamos no ramo, estou estudando ainda ciências contábeis e tenho estudado bastante de forma sistemática o terceiro setor. Prazer estar com vocês aqui. Perfeito, que bom. Tem mais alguém que gostaria de contribuir na fala ou aqui no chat, para a gente saber? Tem. Ronaldo Alan, do Pará, cidade de Barcarena. Sou presidente do Instituto. São Geraldo do Araguaia, aqui no Pará. Seja bem-vindo, seu Geraldo, seu Ronaldo. Minas Gerais está aqui conosco. Ó, já tem gente de Minas. E aí, gente, essa live ela é gravada, ela fica depois no YouTube, ela sobe. A Priscila está aqui conosco para tirar todas as dúvidas da live, e depois ela começa a fazer o atendimento, e toda a equipe também da Conta Contábil, né, segue com essa sequência de atendimentos que a gente tem aí, conforme a necessidade de cada um de vocês. Então, sem mais delongas, a gente vai começar a nossa live de hoje. É um grande prazer, e a gente vai falar sobre alguns pontos para a gente caminhar nessa formalização da organização do terceiro setor. Mas para quem está aqui a primeira vez, eu sou Patrícia Teles, sou CEO da Conta Contábil, uma empresa de contabilidade que já está aí há mais de 20 anos no mercado. Somos especialistas no terceiro setor, então a gente tem uma equipe muito bem formada para que possa conduzir vocês da melhor forma possível. Hoje eu estou como presidente do Instituto Mulheres que Contam, já estive como conselheira do CRCRJ, pós-graduada em recursos humanos, pós-graduada no terceiro setor na modernidade, tenho um MBA em empreendedorismo contábil, já escrevi um livro, O Impacto Social, o Poder do Terceiro Setor, em coparceria com o CRCRJ, já plantei algumas árvores e tenho 2 filhos, sou muito bem casada, com meu esposo que sempre está aí me apoiando, então é uma grande honra estar aqui compartilhando com vocês todo esse movimento. E sejam todos bem-vindos. Temos também São Paulo aqui com a gente hoje, então vamos com tudo para a gente poder entender dessa lógica do terceiro setor e por que a gente fala que o terceiro setor ele é uma peça-chave no nosso país. Porque, em primeiro lugar, é o atendimento que vocês dão para a sociedade. Vocês chegam aonde realmente o governo não consegue chegar. Porque quem fica lá na ponta da sociedade são as organizações do terceiro setor. E muitas das vezes a gente entende que essas peças que são fundamentais não são tratadas das melhores formas possíveis. Então, a gente identifica que às vezes são erros contábeis, erros na captação de recursos, erros na maneira de se divulgar, que vai impactando diretamente no posicionamento da organização do terceiro setor. Porque a contabilidade é a peça, é o coração da organização. Se a gente tiver uma boa contabilidade, realmente a gente consegue inserir outros processos dentro da organização. O que seriam esses outros processos? Seria a forma
como esta organização pode seguir na parte administrativa, na parte financeira, na parte estrutural, na parte da construção dos projetos e nas execuções desses projetos, e principalmente na captação de recursos. Pois a partir do momento que eu tenho uma transparência contábil, as pessoas confiam naquilo que eu executo, naquilo que a minha organização entrega para a sociedade. Porque através de um balanço, é nele que vai toda a estrutura documental, fiscal e contábil. E assim a gente vai trazendo todo este processo. Então, o que eu quero falar com vocês hoje, que a conta contábil, ela identifica que existem esses 3 pilares que são essenciais. A contabilidade, a captação de recurso é o preparo, não é só o dinheiro, é tudo aquilo que a organização vai se mostrar para apoiadores e também para os órgãos. E, de contrapartida, o marketing é a visão que a organização dá para a sociedade dela. Assim, a gente entende que esses 3 pilares são essenciais. E como a gente falou que a gente vai hoje lá no Beabá, na construção, eu trouxe uma peça aqui fundamental para vocês, que é um CNPJ. Eu trouxe o próprio CNPJ do Instituto Mulheres que Contam. Estou trazendo essa peça aqui, que vocês podem tirar na internet, né? Todos os CNPJs são públicos, está no site da Receita Federal. A partir do momento que você tem um número, você consegue enxergar e identificar. Por que eu trouxe essa forma aqui de conversa hoje com vocês? Porque muitas das vezes a gente tem a ata e tem o estatuto, e o primeiro erro acontece aonde? Na construção desse CNPJ, que vem lá do estatuto, que foi tudo aquilo que vocês decidiram em começar a executar de tarefas. Se a gente parar para analisar, toda organização precisa de ter um número, que esse número é o CNPJ. Em 2027, a gente sabe que o número não vai ser só um número, né? Vai ser números e letras. Isso vai acabar confundindo um pouco a nossa cabeça. Mas deixa para 2027, quando isso realmente entrar em vigor. Hoje, a gente tem que falar que são números, e esses números, eles têm uma sequência, e essa sequência precisa ser seguida. E, de contrapartida, quem dá esse número é a Receita Federal do Brasil. Então, com isso, a gente tem essa estrutura da numeração, e logo em seguida a gente tem o quê? O nome da empresa. Muitas das vezes a gente quer que a nomenclatura seja adversa. Ah, eu quero que constitui outra coisa lá no meu nome. Eu estou falando de um instituto, mas eu quero o nome de uma fundação. Eu tenho uma associação, eu quero o nome de instituto. Não tem como. Aquilo que foi definido lá no seu estatuto é o que vai conduzir aqui, que é igual ao meu. Instituto Mulheres que Contam. Nós criamos um instituto. Esse instituto, ele tem essa nomenclatura porque ele tem o fundamento para dar ensino, para dar educação, para dar criatividade para as pessoas. Então, com isso, por isso que foi criado um instituto. Se eu sou uma associação, eu conduzo para uma associação. Se eu sou uma fundação, eu vou traduzir o meu nome para uma fundação. Então, o primeiro nome ali, empresarial, tem que haver com aquilo que a organização exerce, com aquilo que a organização vai executar. Então, para vocês ficarem cientes, a gente precisa que vocês tenham essa tratativa. E logo em seguida a gente vê. Tem nome fantasia ou não? Eu sou obrigada, Patrícia, a ter um nome fantasia no meu CNPJ? Não, não sou obrigada. Então, a decisão é da organização. Mas vocês entendem que esse nome, ele precisa ser divulgado, ele precisa ser falado. Às vezes, a nomenclatura nome empresarial ela é muito grande. Quando a gente parte para o nome fantasia, a gente reduz um pouco e traz uma coisa menor, para que vocês consigam falar, para que quando for divulgar, divulga de uma forma diferente, porque aí consegue fazer uma redução. Então, para isso que serve o nome fantasia. E o mais importante, esse nome está registrado no NPI ou vocês só criaram, não viram se tinha Instagram, YouTube, e-mail, se esse nome tinha
liberado o próprio domínio para depois vocês fazerem um site. Quantos erros a gente vê neste primeiro momento? Eu decidi um nome, eu não faço pesquisa nenhuma, e aí começo a minha vida da minha organização. Só que aí começa tendo alguns entraves. Hoje, a maior rede social que a gente tem para divulgar é o quê? Instagram, TikTok, YouTube. Se eu não consigo ter o meu nome da minha organização ali dentro dessa plataforma, e se o domínio está comprado por uma outra empresa, por uma pessoa, como que eu vou divulgar o nome da minha instituição? Como que eu vou trabalhar o marketing da minha instituição? Como que eu vou conduzir para que as pessoas entendam que esse nome pertence ao meu CNPJ? Então, gente, o primeiro momento ali é de levantamento. Eu estou trazendo erros que são assim, são pequenos, mas eles são essenciais, que devem ser cortados na fonte. Perfeito? Então, nesse primeiro momento, eu consulto o meu nome no NPI. Se não tiver uma empresa que faça registro de marcas e patente para vocês, eu posso indicar. Tem uma empresa que faz para a gente aqui direto, é a Lopes e Pérez. Uma empresa maravilhosa, jurídica, eles são muito coesos, muito tranquilos. Eu posso passar o telefone, Priscila pode passar para quem pedir. Então, é uma forma de vocês começarem da forma correta e depois seguir todos esses passos que eu falei. TikTok, YouTube, Instagram, domínio, e se tudo estiver liberado, é esse nome que você vai usar na sua empresa. Se o nome estiver bloqueado, escolha outro. Faça questão de escolher outro nome, para você começar a dar passos com consciência, passos que vão fazer com que a sua organização consiga fazer tudo aquilo que ela precisa fazer, sem ter que começar e ter que parar, sem ter que começar e ter que voltar do zero, sem ter que começar e alguém falar assim, tira o seu nome. Ó, eu vou falar o que aconteceu. Nesse mês, em março, a gente estava fazendo um projeto que ia ser lá no Rio de Janeiro, que foi para um evento, né? Evento Sinergia, que é o que a gente tem, pelo Instituto Mulheres que Contam. E a gente tem esse corpo jurídico que sempre atende a gente e falou assim, Patrícia, chegou uma demanda que abriram na internet um evento chamado Elas Fazem Acontecer. Eu falei assim, mas esse nome é registrado por a gente, pelo Instituto Mulheres que Contam. Ela falou assim, então, é por isso que eu estou ligando. Você vai querer fazer parte do evento, que a gente pode ligar para vocês fazerem parte do evento, ou para vocês proporem elas para tirarem o nome, ou elas fazerem uma parceria com vocês. Eu falei assim, pode ligar e fica à vontade. A maneira que elas acharem melhor, a gente vai participar com elas. Por quê? É um evento de outras mulheres. A gente não está aqui para promover outras mulheres. E aí, quando a gente chegou à conclusão, elas não gostariam de fazer parceria, elas não gostariam de fazer nenhum tipo de ação em conjunto, elas queriam fazer tudo sozinho. Então, a gente pediu elas para tirar o nome do evento que elas tinham. Por quê? Tudo que a gente faz, a gente registra no NPI. Então, a gente tem chancela do Instituto Mulheres que Contam, tem chancela do Evento Sinergia, tem chancela do Elas Fazem Acontecer, tem chancela do Projeto Jovens que Contam, tudo aquilo que a gente vai construindo, a gente vai colocando a chancela do NPI. Por que a gente vai registrando? Para a gente não ter impedimento. Eu quero escrever um livro depois com o nome Sinergia? Eu posso. Eu quero escrever um livro com o nome Elas Fazem Acontecer? A gente pode. O Instituto Mulheres que Contam, ele também pode escrever um livro, pode fazer um vídeo, pode fazer um editorial, e aí a gente está liberado para fazer sem ninguém me pedir nenhum tipo de royalty sobre o nome que nós utilizamos. Então, a gente precisa fazer essa blindagem para dar sequência. Gente, se vocês fossem em um assessor, de um consultor, eles cobrariam valores enormes para dar essa dica para vocês. Mas é isso que a gente está aqui para compartilhar. E aí, com isso, eu venho trabalhar com vocês em outras demandas aqui dentro. Quando a gente fala de uma instituição do terceiro setor, a gente está falando do porte que está aqui no CNPJ. Patrícia, se o meu porte tiver escrito aqui ME, empresa de pequeno porte, tiver escrito qualquer outra coisa sem ser demais, eu sou uma instituição do terceiro setor? Não.
não sou uma instituição do terceiro setor. Por que eu estou falando isso? Porque já chegou aqui no escritório, ME, EPP, não tem como, gente, um estatuto não pode ter isso. Então, isso é um erro grave, tá certo? Como que tem que estar escrito? Demais. Então, a partir de hoje, na hora que vocês baterem a mão no CNPJ de qualquer associação, vocês sabem que tem que estar escrito demais, perfeito? Nessa condição, a gente tem a atividade principal. Alguém sabe me falar que está aqui agora? O que é uma atividade principal de uma organização? Vamos lá, Raimundo, você está estudando, fala aí para mim. Você está doido para botar a mão no microfone? Fala aí, o que você fala dessa atividade principal? O que é? Está sem som, pode ligar o seu microfone. Conseguiu, não? Deixa eu ver se eu consigo desativar. Ah, não consigo desativar. Então, depois, se ele conseguir, ele abre aqui. Gente, a atividade principal é a primeira atividade que a instituição exerce lá. É tudo aquilo que ela tem como base. O que eu falo que é a base? A base que essa organização vai conduzir as suas tarefas. Vamos dizer, se eu sou da assistência social, a minha atividade principal tem que estar como o quê? Atividade de assistência social. Se eu sou da área de educação, eu tenho que ter uma atividade da educação. Se eu sou da área da saúde, a minha atividade principal tem que ser o quê? Da área da saúde. Então, o que acontece com isso? A atividade principal, ela é essencial dentro do CNPJ. Ela que vai fazer toda a condução da organização. Olha que bacana. Então, eu tenho um CNPJ e esse CNPJ tem uma condução. Se eu consigo ler na parte principal o que eu sou, todos os meus processos vão conduzir para esse processo aqui. Se eu estou falando que eu sou assistência social, então, o meu SEBAS vai vir da assistência social, a minha atividade lá no município vai estar ligada à assistência social, se todo o meu processo documental vai estar ligado à assistência social. E dali para frente, o que acontece? Só fechar aqui. O que acontece? Todas as atividades secundárias são as atividades que são secundárias, que eu também posso exercer na minha organização. Vocês entendem isso? Coloca um joinha para mim se vocês entendem. Que eu tenho que ter uma atividade principal e dali de baixo eu vou estar com todas as outras atividades secundárias. São as atividades que eu vou conduzir para a minha empresa. Então, nas atividades de baixo, eu posso estar falando sobre esporte, sobre educação, sobre saúde, mas não é a atividade principal do meu CNPJ. Eu posso ter todas, porém, eu tenho que ter a consciência que uma sempre vai ser a primordial, sempre vai estar no topo. E, de consequente, a gente segue ali para baixo, nesse volume dessa organização. E aí, Patrícia, por que é tão importante ter todas as minhas atividades que eu exerço? Gente, eu vou falar aqui de novo. Eu não vou criar atividade para a organização que ela não exerce. E também não vou ficar falando, construindo lá no estatuto, atividades que eu estou pensando daqui a um ano em fazer. Porque daqui a um ano ou daqui a 2 anos vai ter uma nova ata de eleição e eu altero. Ou se eu precisar, eu vou fazer uma nova alteração. Não fica enfiando um monte de quinais no CNPJ só para cumprir tabela. Se aparecer um edital, se o prefeito quiser me doar isso, se o vereador quiser me doar aquilo, não é com esse intuito que eu coloco isso no CNPJ. O CNPJ precisa ser coeso. A gente sabe que mais do que 25 caracteres ali prejudica a organização. Então, a gente precisa tomar o cuidado de escolher atividades que vão trazer
correlação com aquilo que eu executo e com aquilo que eu faço. Odete, pode falar. Ela levantou a mãozinha aí. Tudo bem? Fala, querida. Boa noite. Boa noite. Bom, os quinais, eles normalmente vão ter que estar alinhados com o estatuto, né? Isso. Então, ali a atividade principal, que é né? E depois você pode destrinchar ali, se você quer trabalhar com esporte, com essas questões. Por exemplo, assim, eu estava até amanhã eu vou conversar com você, a pessoa topou lá, a gente vai fazer o estatuto e a outra também. Que bom. Mas, assim, eles trabalham com o meio ambiente, mas também trabalham com a população de vulnerabilidade social. O que seria, por exemplo, aí, para fazer esse tipo de adequação? É mais a população vulnerável ou é o meio ambiente? Ou dá para trabalhar as duas coisas juntas? A gente vai ter que ter uma cabeça. A cabeça é melhor ser assistência. Porque depois que você assiste a pessoa, você dá a outra parte. Tá? É o que ela perguntou, gente, é de suma importância. Por isso que eu falo que, igual assim, é uma leitura da organização. A gente tem que passar pelo processo de entendimento. Se eu ler a organização, o que ela executa, eu sempre vou trazer alguém que é na cabeça. A cabeça dela é assistência. De qualquer maneira, por mais que ela fala de meio ambiente, de qualquer maneira, ela está dando assistência social. Porque o ambiente, ele faz o que com a pessoa? Não é um ecossistema? De trazer uma nova visão de menos poluição, ou trazer desenvolvimento do rio, ou também fazer alguma coisa para a natureza, para que essa natureza seja proliferadora de um melhor ar. Então, tudo é voltado para assistência. Então, a cabeça é assistência. Deu para vocês entenderem? Coloca um joinha aí para mim, se vocês entenderam isso que eu trouxe. Perfeito. Então, é isso que faz a diferença. A gente tem que aprender a ler a organização. Se eu leio a organização de forma coerente, eu vou conseguir tracionar nela qual é a atividade principal e depois as secundárias. Perfeito. Muito obrigada, gente. Quando vocês dão um joinha, eu fico entendendo que vocês estão participando, que estão junto comigo. Isso é importante. E aí, eu vou falar com vocês. Patrícia, dentro do contexto, eu tenho atividade principal, assistência, e eu tenho aqui educação, eu tenho esporte, e eu tenho dança. E aí eu vou bater num critério. O meu espaço, ele conduz para que área aqui interna? Educação. Eu não consigo dar um esporte dentro do espaço que eu tenho, porque não é cabível. O meu espaço não comporta. Mas tudo aquilo que é voltado para sala de aula, para desenvolvimento humano, para atendimento em um relacionamento, atendimento de mães, atendimento das mulheres, atendimento de roda de conversa, eu tenho espaço. Mas o espaço que eu desenvolvo a dança, o espaço que eu desenvolvo uma atividade de esporte, não é compatível dentro do meu estabelecimento. E aí vocês podem me perguntar, e aonde que você desenvolve esse processo? Eu expliquei na aula passada que quando eu não tenho atendimento interno, eu tenho que escrever aonde? No meu estatuto. Então, parte do meu processo é interno, o meu endereço é para o fisco e para desenvolver algumas atividades, porém, eu tenho atividades que são extras. Patrícia, eu preciso deixar claro isso aonde? No estatuto. Se vocês não estão deixando isso claro no estatuto, vocês podem sofrer penalidades, tá certo? Principalmente quando vocês vão pedir as certificações no município. E principalmente quando vocês vão cumprir as regras do edital, porque tem edital que é claro, ele pede até foto de onde que vocês vão executar a tarefa. E aí, vocês não têm isso para demonstrar. E se eu tiver protegido lá no meu estatuto,
eu já estou totalmente correto. Então, a gente precisa ter essa sequência de procedimentos do CNPJ. E aí a gente vai falar aqui especificamente do endereço. O endereço precisa de estar locado no seu estatuto e de forma clara e objetiva. Se eu não tiver, eu altero o estatuto através de uma ata e deixo isso claro. Eu exerço atividade no local X e mediante, para o fisco, cumpro algumas obrigatoriedades e externo eu cumpro o restante. Até aí, tudo bem? E aí, eu deixo claro para vocês que a gente faz isso dentro do CNPJ, essa montagem também, porque aqui tem o endereço, tem o nome, tem o complemento, tem o bairro, tem o CNPJ, tem o município, tem tudo aqui descrito. E a gente precisa que isso seja descrito, perfeito? E de contrapartida, logo em seguida, é o Glaucio. Pode falar, Glaucia, sobre essa parte? Exato. Então, vamos lá, pode tirar sua dúvida, ou fazer o complemento. Desculpa interromper, obrigado, Patrícia, boa Não. noite, Sala. Essa questão do endereço que tem que estar no estatuto, por exemplo, eu posso ter um endereço até residencial para a minha organização, mas se for minha finalidade é a instituição Jovem Aprendiz, e se a escola onde eu vou dar as aulas for sessionária, ela tem que estar no estatuto também, que eu tenho um endereço X, mas as minhas atividades são feitas numa escola cedida, ou isso é só contratual? Então, no contratual, você precisa ter, mas no estatuto, você tem que deixar claro que você exerce atividade extra, fora do local. Você não precisa apontar o local, mas no estatuto tem que deixar claro que você exerce fora. Então, esse extra ele serve, inclusive, para essa questão. Eu posso fazer numa praça, posso fazer numa escola, onde for cedido. Perfeito. Perfeito. É nessa forma aí mesmo, Glaucio, desse jeito. Então, nessa sequência, você deixou ali livre que você exerce as atividades fora. Obrigado. Perfeito? E aí, segue na sequência. Tirou? Então tá, perfeito. E aí, com isso, vai estar escrito aqui somente o endereço do fisco. Patrícia, os outros endereços? Vai estar de forma que o Glaucio falou ali, no contrato, a parte que você fez a atividade. Igual, quando eu peço o poliesportivo, que é um local aqui, eu faço um contrato ou eu faço um ofício para a prefeitura para ela me ceder este local. E ela me cede durante um período que eu vou utilizar. Se eu for executar o evento Sinergia no Rio, eu faço a locação do espaço através de um contrato. Então, eu estou protegida que eu exerço atividades extras em outros locais. É só isso, tá certo? Então, com isso, eu já estou protegido. E aqui no CNPJ sempre é o endereço do fisco. Patrícia, a minha contabilidade não colocou e-mail eletrônico. Gente, coloca, porque a Receita Federal pode te mandar alguma coisa. Ou ou alguém quer te achar. Por que você não coloca o seu e-mail? Não é o e-mail que você já constituiu da sua instituição, da sua organização? Coloque no seu CNPJ, porque você já vai ajudar quem tiver que entrar em contato com você. Vamos dizer, um apoiador viu que a sua atividade é brilhante, a sua atividade corresponde àquilo que ele quer. Se ele achou o seu CNPJ, ele vai ver aqui o seu e-mail e já vai entrar em ação com você. Não tem outro local para ele te procurar. Isso já é um dos primeiros critérios. E a gente vê que um monte de gente não faz esse preenchimento. Então, comecem a fazer, porque isso daqui não é obrigatório, mas é uma forma de vocês serem achados. Perfeito? Já é um marketing que vocês já começam a fazer no próprio CNPJ. E o telefone também. Muitas das vezes a gente vê aqui e-mail da contabilidade e telefone da contabilidade. Não permitam fazer isso com o CNPJ de vocês. Isso aqui é um documento da instituição, da sua organização. Quem tem que estar aqui é o e-mail da sua organização e o telefone da sua organização. Isso é o primeiro marketing que você já está fazendo para a sua instituição.
É a primeira forma das pessoas acharem vocês. Perfeito? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso daqui? Que isso daqui é quando constitui ou quando você vai fazer uma alteração. Patrícia, não está no meu estatuto hoje, não está no meu CNPJ hoje. Eu posso fazer isso à parte? Posso. Tenho que fazer um estatuto novo? Não. Tenho que fazer uma ata nova? Não, não precisa. É só uma nova viabilidade. Fez a nova viabilidade, isso vai entrar na base da Receita Federal e vai ficar tudo bonitinho. Se vocês têm contador, eles podem fazer isso para vocês. Se vocês não têm contador, vocês têm que procurar uma assessoria para que isso seja resolvido. Tá certo? Conta Contábil está aqui para ajudar vocês. Pode falar, Raio. Mas a alteração também, só uma viabilidade, precisa constar no estatuto? Alteração de Oi? endereço? A alteração de endereço, por exemplo, que eu vou exercer atividade externa, precisa constar no estatuto? Sim, tem que constar no estatuto. Mas Não eu preciso- precisa especificar aonde você vai executar, mas que Mas você eu exerce. tenho que registrar o estatuto novamente? Sim, precisa. Isso tem que estar no seu estatuto, tá? Como é, Raimundo, você quer falar? Você levantou a mão? Sim, levantei a mão aqui. Fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Boa noite, todos estão presentes. Voltando um pouco no que você explicou sobre o porte do CNPJ, nós temos aqui o nosso registro e observei que está demais. Sim. E vem aqui o nome da instituição, Igreja Evangélica, depois estabelecimento, também o nome. Porém, nas atividades que eu estou vendo nesse seu estatuto aí, não tem. Aqui se colocou descrição de atividades econômicas não informada. E depois segue organização religiosa, só isso. E nesse caso, esse CNPJ nosso aqui, ele é configurado uma entidade de terceiro setor, pode exercer funções sociais, por exemplo? Sim. A igreja tem uma particularidade muito própria, Raimundo. Sei. Depois, se você quiser chamar a Priscila, ela traz você para a gente fazer uma reunião. Porque a igreja, ela, dependendo vamos dizer assim, dependendo do que você for executar, não é considerado você fazer no mesmo CNPJ. Então, depende da situação, tá? Então, é melhor você conversar com ela, porque aí ela vai te trazer para os especialistas e a gente vai tracionar isso dentro da equipe para poder te conduzir aí da melhor forma possível, tá bem? Boa noite, pessoal. Ok, obrigado. De nada, querido. Então, gente, a gente tem isso aqui no CNPJ, que é o endereço, né, do e-mail e o telefone. Quando eu tenho aqui, ó, situação cadastral. Essa situação aqui cadastral é a atividade que ela está exercendo. Ela está ativa? Ela está regular? Ela está sem ser regular, né, que a gente fala inapta. Quando a organização está escrito inapta, é porque ela está com falta de declarações. Ou tem alguma coisa que já está lá impedida. Vamos dizer, o estatuto já venceu, não tem uma pessoa já no quadro societário da organização, porque tem mais de 10 anos que não muda. Porque toda empresa, ela no mínimo, ela tem que fazer uma movimentação a cada 9 anos. Então, se também ficar 9 anos sem fazer a movimentação na Receita Federal, ela vai também para essa particularidade. Então, a situação aqui cadastral, ela é de suma importância para a instituição. Se ela está ativa, a gente vai e conduz essa. Ela está ativa, ela está pronta para receber emenda, ela está pronta para trabalhar, ela está pronta para executar as tarefas. Se ela estiver ali inapta, precisa procurar um profissional para adaptar e verificar o que precisa ser feito. Se é alguma coisa de obrigação que não foi entregue, que são as declarações, ou é alguma parte cadastral que precisa ser regularizada. Perfeito? E quando a gente tem duas situações aqui nesse CNPJ. É aqui nesse início, ó, data de abertura, e a outra é a data da situação cadastral. Quando a gente fala data de abertura, é a data que foi aberta realmente a organização, né? Quando conduziu.
E aqui a data cadastral é porque ela está toda certinha, ela está vindo certo. Se aqui ela vai para irregular, para inapta, essa data muda. Então, a Receita bloqueia aqui na data, logo em seguida. Se ela tiver suspensa, também aqui essa data muda, tá bem? E a outra coisa é quando é baixada, aí a gente tem um CNPJ de baixa, que vai estar escrito baixa, e vai ter aqui a data também da baixa desta organização. Então, aqui a gente compôs tudo que a gente fala lá dentro do estatuto e toma fé pública este documento. Esse documento, qualquer pessoa pode entrar na internet com o seu número e pesquisar. Por que a gente fala isso? Nesse ano de 2027, a gente, depois que acabar esse período de imposto de renda, eu vou fazer uma live específica com vocês somente da reforma tributária. O CNPJ ele vai ser base de vários fatores para a organização do terceiro setor. E, principalmente, quando a gente é a organização do terceiro setor, se a gente compra ou a gente adquire qualquer coisa de uma outra empresa que está aqui, ó, irregular, suspensa, inapta, nós somos corresponsáveis com essa empresa. Então, começa a entrar numa vertente perigosa. Por que eu falo que é perigosa? Porque nós prestamos contas, não é isso? De tudo aquilo que a gente compra, de todas as nossas prestações de serviço, e com isso o CNPJ é a base legal. Então, por isso que a gente precisa entender que o fato é que o CNPJ é a base de tudo que a gente vai viver daqui para frente. A gente não sabe o que vai acontecer com as inscrições estaduais, que é da onde a gente adquire os produtos, né, e é emitido essas inscrições. Mas o CNPJ ele vai permanecer. E caso a gente esteja utilizando um CNPJ que esteja com problemas, a gente está usando um processo que não é apto à utilização. Hoje chegou uma organização, hoje mesmo pela manhã, na verdade o cliente me procurou ontem, era 9 horas da noite, desesperado, Patrícia, a minha inscrição do meu CNPJ foi colocado inapta, e eu não sei o motivo, só que já tem mais de 5 anos que a gente não altera o nosso estatuto. Na hora eu falei com ele, olha, eu não consigo te atender agora, mas amanhã, pela manhã, a gente vai ver para o senhor, pode encaminhar para esse telefone aqui o seu estatuto, o seu CNPJ, que a gente vai ver. Logo assim que a equipe chegou, eles já estavam mexendo e procurando e vasculhando. Primeira coisa, foi a primeira coisa que ele falou, a gente já leva em consideração. O estatuto estava o quê? 5 anos sem fazer nenhum tipo de alteração. A ata dele era o quê? De 2 em 2 anos. Tinham várias declarações, porque uma das pessoas que era o presidente tinha falecido. O CPF dessa pessoa tinha sido o quê? Bloqueado pela Receita Federal. E aí o terceiro ponto é que realmente aquele estatuto não tinha passado por nenhuma modificação. Então, com isso, e as declarações também não tinham sido feitas depois que ele faleceu, nesses últimos 2 anos. Então, com isso, o que aconteceu? Ele foi aglutinando vários fatores errados neste CNPJ, e aí a gente entrou em ação, e aí começamos a puxar tudo, a verificar, identificar o processo todo integrativo, e aí descobrimos realmente toda essa sequência para ser resolvido. Então, realmente, gente, o CNPJ, ele é uma das partes essenciais. A gente fala que a nossa certidão de nascimento é o nosso primeiro documento. E assim a gente tem ato, estatuto e, na sequência, o CNPJ. É o primeiro documento de formalização para a organização do terceiro setor em qualquer local. Para tudo que a gente vai fazer, é o número do CNPJ que precisa estar apto, é o número do CNPJ que precisa estar coerente com a minha atividade. É através do número do meu CNPJ que eu faço todo o meu processo de relacionamento com qualquer órgão que eu vou fazer. Então, ele precisa estar muito bem descrito, muito bem organizado, muito correto e bonito para ser mostrado. Seu Nivaldo, pode fazer o seu complemento ou o seu posicionamento. Primeiro, boa noite, tudo bem com vocês?
Infelizmente, não deu para mim participar da outra aula, Ah, sim. mas, ô Patrícia, o meu objetivo Sim. é justamente mudar, colocar alguns quinais no meu CNPJ, sabe? Porque o meu, ele é todo direcionado para meio ambiente. Todo direcionado para meio ambiente. Estou aqui sofrendo, menina, você precisa ver. Porque Eita! apareceu uma oportunidade que da gente fazer um projeto para cercamento de nascentes urbanas, Aham. mas você precisa ver, eles mandaram para mim um checklist aqui de documento. Isso é A muito. vantagem é que eu sempre trago o meu CNPJ todo organizado para não ter essas dificuldades de tirar essas certidões negativas, né, que tem que Sim. tirar tudo. Então, eu já providenciei praticamente isso tudo. Agora, você estava falando uma coisa aí, é interessante, até os bancos, né, hoje, se você tiver com o estatuto vencido, se a sua a última ata de reunião, trava tudo no banco, você não consegue pagar nada, você não consegue mexer com nada, É né? isso mesmo, perfeito. Inclusive, o meu estatuto, ele venceu dia 14 de abril. Está na hora de contratar a conta contar para renovar para o senhor. Menina, eu já sofri tanto, já fiz a reunião, fiz a nova eleição e não sei o que mais. E o meu problema maior é os cartórios, né? Que eu nunca vi tanta dificuldade que você encontra em cartório. Mas é Mas porque já fiz você não está isso. bem preparado, seu Nivaldo. Ó, deixa eu explicar uma coisa com vocês. O problema não é no cartório. O Uhum, problema é vocês entregarem a documentação. Muitas das vezes o estatuto está mal escrito e mal preparado. Gente, hoje, todos os cartórios, eles recebem online o uhum, estatuto e a ata. E de forma através do regime. Então, a gente precisa entender que as coisas mudaram. Não é o papel assinadinho que eu vou lá entregar no cartório mais. É o papel assinado através do GOV, porque é a maior forma de segurança para todos vocês que são organização do terceiro setor é assinar através do GOV. É, Vocês não têm que ficar assinando no papel mais. eu assinei aqui, eu estava aqui aprendendo, né? Assinar no Gov, mas já Isso, assinei aqui umas 4 ou 5 declarações com o Gov. É interessante e é fácil, não é tão complicado, né? isso, é isso daí. Uhum, Então, precisa ser por ali. E aí, cria a estrutura, aí você consegue entregar realmente no cartório a documentação coesa. uhum, Porque sem uma documentação preparada, vocês vão ficar indo e voltando. É desgaste, é cansativo, é dinheiro, às vezes, perdido, dá entrada, passa o prazo, e eles não entregam para vocês. Não tem como. Por isso que existe profissionais, assessores, né, que fazem esse serviço e entregam pronto para vocês de forma coerente, para poder uhum, trazer um CNPJ bonito desse aqui, para vocês baterem na porta de uma empresa, uma pessoa que quer patrocinar, e eles venham patrocinar vocês. Ou até uhum, mesmo dentro do município. Aqui, vem cá, deixa eu te mostrar que eu tenho uma empresa aqui, uma organização do terceiro setor, que você pode confiar, porque a minha documentação é toda lícita. Minha uhum, documentação consegue corresponder à necessidade do município. Muitas vezes eu vejo o município não entregando editais, não entregando subvenções, porque não tem organização correta dentro do município, uhum. né? Então, a gente precisa trazer dessa forma. Mas o meu objetivo é esse mesmo, é tentar entrar agora nas leis de incentivo, sabe? Isso, aí sim. Então, eu vou ter que fazer eu vou pagar agora 1.053 dessa ata que foi registrada e vou ter que fazer a mudança no estatuto de novo. Faz tudo de uma vez, seu Nivaldo. É, Resolve tudo de uma vez. uhum, Faz ato e estatuto consolidado. Depois o isso. senhor entra em contato com a Priscila. O senhor está jogando dinheiro fora. Eu até estava conversando com a Priscila, mandei lá, ela falou, não, vamos te ajudar e não sei o que mais, eu vou ver como é que a gente... É melhor o senhor procurar que aí o senhor faz um serviço só e faz correto.
E às vezes o senhor vai fazer um serviço aí, vai ficar pela metade, tá bom? Não, tá. Então, gente, vamos lá. Só para a gente poder dar o finalmente aqui, porque o que a gente veio falar hoje é que esse CNPJ, ele é a base de tudo aquilo que a gente trabalha aqui, né, dentro da conta contábil, mas com as organizações do terceiro setor. E o mais importante disso tudo é para a gente entender que, igual assim, dentro do CNPJ é onde que a gente conduz todas as especialidades e tudo aquilo que a organização vai fazer, certo? E aí, eita, tem alguém que está com um som ligado aqui, deixa eu só ver quem é. E aí, com isso, o que a conta contábil consegue resolver junto com vocês? Primeiro, a gente elimina uma contabilidade não especializada, porque nós somos especialistas no terceiro setor. A gente melhora os processos internos dentro das OSCs, é o que a gente está falando aqui, a gente traz o estatuto, o ata coeso, as certificações que a organização precisa ter para ela poder partir para uma captação de recurso. Quais são os processos que eu tenho que estar interno, bem alinhado, administrativo, financeiro? Será que isso está acontecendo dentro da organização? A gente aumenta a possibilidade de captação de recursos, que uma vez que eu tenho uma organização toda enxuta, coesa, correta, eu consigo captar mais recursos financeiros. E, às vezes, o recurso é financeiro ou recursos móveis e imóveis, porque também tem pessoas que doam patrimônio para as organizações sérias. Então, a gente precisa fazer com que isso chegue até vocês. E ajudamos no planejamento estratégico. De que forma? A gente cede aqui no escritório, na conta contábil, um app, um aplicativo financeiro para quem contrata um tipo de contabilidade específica aqui, que a gente tem os pacotes. Com isso, vocês começam a ter o quê? A condição de enxergar quanto que vocês têm no banco, quanto que vocês conseguem fazer para cada recurso que vocês querem conduzir e para cada projeto. O que significa isso? Programar, provisionar. Eu faço a provisão de quanto que eu vou gastar por cada projeto. Eu faço a provisão de quanto que eu vou executar em cada atividade, de cada tarefa, dentro do meu contexto geral da minha organização. E muitas organizações não sabem quanto que elas têm que gastar, quanto que elas podem gastar, quanto que elas precisam de ter portas abertas. Muitos de vocês aqui, se eu perguntar hoje, aqui agora, se tem planejamento de 2026, ou se já fizeram o planejamento de 2027, não vão ter. Então, é isso que a gente está junto, nessa jornada de qualificar gestores, voluntários e colaboradores. A partir do momento que vocês têm essa contabilidade com a conta contábil, a gente consegue executar esse processo aqui com as organizações do terceiro setor. E isso é lindo quando acontece. A gente começa a atender, e hoje eu falo para vocês, a gente atende nível Brasil. A gente atende Espírito Santo, Minas, São Paulo, Rio, Bahia, não tem lugar. Por quê? A distância não é o problema. A documentação é que precisa ser coerente e que precisa ser certa. Independente do cartório que vocês vão registrar, quem vai auxiliar é a nossa empresa. Por isso que a gente dá o melhor para que vocês tenham o melhor respaldo possível dentro dessa contabilidade que a gente chama que é uma contabilidade consultiva. E eu queria que 3 pessoas, se pudessem, falar se essa live fez sentido, o que vocês aprenderam aqui de importante hoje, porque esse compartilhar de informação é muito bom para mim também entender que aquilo que eu trouxe para vocês fez sentido, mudou um pouco a visão de vocês e colaborou com vocês todos. Então, vou deixar aberto aqui para 3 pessoas compartilhar aqui comigo, se quiserem, claro, mas vai ser uma grande honra nesse final aqui a gente encerrar. Tem alguém que gostaria? Patrícia, eu cheguei meio atrasado, mas eu gostei. Pode falar, senhor Divaldo. Mas eu gostei muito daquela primeira, essa também está sendo muito boa, perdi a outra. Então,
eu acho que fortalece, né, essas experiências que vocês já têm, fortalece muita gente, porque muitas vezes as organizações, elas andam até meio desanimadas, porque não tem quem está podendo levantar. Eu tenho uma dificuldade aqui, porque, igual eu até te falei, o contador, o jurídico que está dentro do Instituto, eles são pessoas já mais velhas, eles não conhecem direito a nova lei das ONGs, essas coisas todas, né? Então é bem complicado. Eu queria, você já sabe mais ou menos o que eu estou precisando para mim colocar no meu estatuto. Eu queria ver com você o seguinte, pelo que você me informou aí, tem como você me mandar assim, um orçamento, quanto que ficaria para fazer isso para mim? A Priscila vai te mandar, pode ficar tranquilo. Você conversa com ela, fala com ela para me mandar? Ela te encaminha, tá? A equipe do comercial vai entrar em contato com o senhor, tá bom? Então, tá bom, tranquilo. Tá joia. Obrigada, senhor Nivaldo. Gente, tem mais alguém que gostaria de compartilhar alguma informação? Oi. Olá, tudo bem? Eu não consigo ler o seu nome. Meu nome é Gardênia. Sim, eu Gardênia. sou da região de Jundiaí, São Paulo. Que legal! Tá um frio aqui. Que coisa boa. Eu também tô quentinha hoje aqui, ó, bem friozinho. Então, na verdade, eu trabalho em ONG, eu presto serviço para 2 ONG, uma que dá assistência a pessoas com câncer e outra com AIDS. E doenças raras, né? Sim. Na verdade, é mais doenças raras. E já tenho o quê? 20 anos, 23 anos, que eu trabalho na área eu sou coordenadora de telemarketing. Nossa! Isso. Também faço parte de uma igreja, sou pastora de uma igreja também, que não tem CNPJ. Eita! Enfim, só que aí nasceu o desejo de criar uma ONG, que dá assistência a pessoas em tratamento do câncer e também vulnerabilidade social. Sim. É um projeto. Só que eu quero o quê? Já fazer o estatuto. Então, eu estou pesquisando muito, porque essa parte eu não entendo. Só que aí eu estou pesquisando muito porque eu quero, igual o Nivaldo, né? O senhor Nivaldo falou. Nós estamos ainda na era antiga. Eu quero as coisas de agora, as coisas novas, a lei nova, para começar certo. Isso. Né? Então, ainda que eu não vou abrir agora, o CNPJ eu já quero começar, estatuto e tudo para fazer, entendeu? Sim. E hoje, igual eu peguei a segunda live, pelo que eu vi, mas eu já aprendi, sabe quando você já começa a ter norte? Que bom! Foi bom, para mim foi ótimo, faz muito sentido. Muito obrigada pela sua contribuição, isso é importante, a gente já saber. Estou contando. Isso aí. Obrigada, querida, pela sua participação. Muito obrigada. Tchau, tchau. Patrícia, boa noite. Primeiro, eu quero te agradecer, dizer que é um prazer estar aqui na sua live, aqui, conhecendo. Eu recebi o seu contato através de um amigo. Eu estou falando com você aqui do Rio de Janeiro, tá? Sim. Eu já trabalhei em algumas ONGs, eu sou da área de desenvolvimento de pessoas, trabalho com gestão de pessoas há mais de 30 anos, e estou começando a tirar do papel aí a vontade de montar a minha própria, né, o meu sonho, compartilhando com outras pessoas, de trazer uma instituição de jovem aprendiz aqui no estado do Rio. E dizer que contribuiu bastante. Eu sou assim, eu gosto muito de detalhar antes de eu começar a tomar caminhos, e procurei materiais seus das outras lives. Você grava, você deixa isso em algum lugar disponível? Então, a gente está começando a subir tudo no YouTube, porque antes a gente não subia, porque eu falava assim, eu tô com vergonha, eu faço aqui, mas depois, agora a gente já liberei, os meninos estão subindo tudo no YouTube. Aí a gente está subindo toda semana uma, aí daqui a pouco sobe as outras, porque já tem 1 ano que eu faço essas lives. E já tem canal seu lá, Patrícia Teres? A gente tem, Patrícia Teres. Aí agora a gente vai começar a subir para vocês terem acesso a essa informação. Gente, qual é o nosso intuito aqui? É promover as organizações do terceiro setor. As organizações do terceiro setor, se elas soubessem
o quanto de impacto nós temos na nossa mão e o quanto nós somos fortes, a gente não estaria onde que nós estamos. E nem da maneira que estamos. Então, a minha missão aqui com vocês realmente é promover, é educar, é fazer com que vocês entendam que a gente pode fazer ONGs verdadeiras, que podem modificar a vida de outras pessoas, que possam fazer a diferença nesse Brasil. Porque só com o nosso querer, não tem outra forma. Então, por isso que a gente está subindo aos poucos. Eu pedi os meninos para numerar, colocar bem assim, sintetizado o nome da live para vocês conseguirem lá buscar as informações, que vai fazer sentido realmente para vocês. Você é de Itaperuna? Sou de Itaperuna. Bacana. Eu estou em Niterói, mas eu penso em abrir em Três Rios também, região serrana. É próximo aqui. Bacana. Muito obrigado, viu? E por favor, pede a sua equipe para entrar em contato comigo. Eles devem encontrar meu contato no canal. Sim, se você também quiser, você pode pegar o telefone aqui da Priscila, que está aqui no chat, mandar uma mensagem para ela, que ela já te redireciona para a equipe, tá aqui no chat. Porque é até mais fácil vocês entrarem em contato com ela. Tá bom? Obrigado. Gente, eu quero agradecer muito pela vinda de vocês, pelo tempo, né? Nosso tempo, estar aqui compartilhando e com todo o carinho do mundo, por isso que eu estou aqui com vocês. Então, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe vocês e até semana que vem, com a graça de Deus. Tá bom? Beijão para vocês. Tchau. Tchau. Obrigada, boa noite a todos. Sucesso. Obrigada.